Chegamos ao fim desta carta. Leremos hoje o verso 21 a 24, os últimos versículos desta exposição. E com muita alegria concluímos esta jornada. Foi muito importante, muito especial para mim poder relembrar o quanto nós somos abençoados por sermos povo de Deus, filhos de Deus. Muito bom poder relembrar os nossos direitos, as bênçãos que temos, não direitos meritórios, mas direitos por meio da graça. E importante relembrar os nossos deveres também, que foi aquilo que nos apresentou a carta. Este é o conteúdo resumido do livro de Efésios. Chegamos agora ao final desta carta, e Paulo vai se despedir daqueles irmãos, e ele vai falar sobre como nós devemos viver enquanto igreja. Claro que este não é o objetivo principal de Paulo, dar qualquer doutrina sobre a eclesiologia da igreja neste fim de carta, mas ele, em suas palavras de despedida, deixa para nós ensinamentos importantes sobre a igreja que queremos e que precisamos ser. Este é o tema da nossa exposição esta noite. A igreja que precisamos ser. Diz assim a palavra de Deus a partir do verso 21. E para que saibais também a meu respeito, do que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vô-lo enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos, e amor com fé, da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos mais uma vez. Senhor, que festa que vivemos nestes 3 cultos, recebendo os nossos irmãos, agradecendo a Ti pelo cuidado Teu com a nossa igreja, relembrando as muitas bênçãos do Senhor no sustento do Deus fiel para com a sua igreja. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Senhor, quando nós olhamos a história desta igreja, quando nós vemos o cuidado do Senhor conosco, nós temos a plena certeza que o Senhor conosco está, que o Senhor continua sendo dono desta igreja e que nós temos sido sustentados pelo Senhor. Muito obrigado. Na condição de pastor deste rebanho, eu agradeço ao Senhor pelo grande, imenso privilégio que o Senhor me concede de pastorear a vida dos meus irmãos, de, em alguma medida, ajudá-los. Muito obrigado, Deus, por este privilégio. Que o Senhor continue usando a minha vida enquanto pastor, a vida do nosso conselho, a vida de cada um dos membros aqui, para sermos bênção nesta igreja, neste bairro, nesta cidade, na nossa nação e até os confins da terra. Senhor, nós lemos a Tua palavra, e hoje que nós celebramos esses 5 anos de organização da nossa igreja, seremos apresentados pela a igreja que precisamos ser. Que o Senhor, então, nos ensine a ser igreja, que o Senhor nos mostre aquilo que deseja para este povo que aqui se reúne. Fala aos nossos corações, encha-nos com Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós comemoramos aniversário, é sempre um tempo muito oportuno de reflexão. Essa é uma realidade na nossa particularidade, pelo menos eu sempre me valho muito dessa condição do aniversário para repensar um pouquinho a minha vida. Então, mais um ano que o Senhor me concede, mais um ano que o Senhor concede à igreja, é tempo oportuno, então, para ver os erros, os acertos, a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor. É sempre um tempo, então, muito oportuno, no aniversário, nós podemos refletir um pouco sobre a nossa vida, sobre a nossa trajetória, e se estamos vivendo para a glória do nosso Deus. Quis o Senhor, e eu confesso que este não foi um planejamento meu, ao preparar as séries de exposição, quis o Senhor que nós chegássemos hoje
no aniversário da igreja, concluindo a carta de Efésios e falando sobre a igreja que precisamos ser. Esta é a grande bênção de pregar expositivamente e sequencialmente. É o próprio Deus que dá o rumo ao sermão. E apenas fazendo um parêntese aqui, eu me lembro quando eu ensinei a minha primeira turma de homilética, falando sobre a importância do sermão expositivo e sequencial, e me perguntaram assim, pastor, mas e aquelas necessidades pontuais que a igreja tem, se a gente vai pregando sequencialmente, talvez alguma coisa fique de fora, não seja dito. Irmãos, é muito interessante ver como o Senhor, quando nós abrimos a Bíblia, expomos a Bíblia, Ele trata as necessidades dos corações. Como está fazendo agora? Se nós fôssemos pensar em um sermão para o aniversário da igreja, seria este, a igreja que precisamos ser. E foi na providência divina também a ordem natural, sequencial da exposição do livro de Efésios, que estamos fazendo aqui com os irmãos desde o primeiro final de semana de julho. Que bom ver a providência e o cuidado do Senhor também em edificar a sua igreja. Irmãos, a igreja está em crise. A igreja do Senhor tem vivido dias difíceis, e nós falamos muito dessa ideia de igreja em crise na penúltima série de Escola Bíblica Dominical. A igreja tem sido alvo de muitos ataques, muitas pessoas já desconfiam da igreja, muitos escândalos envolvendo a igreja, a liderança da igreja. Como tem sido triste. Quantas são as pessoas que chegam às igrejas para serem ali abençoadas, edificadas, cuidadas, e saem com muitos traumas, com muitas tristezas, com feridas profundas de coisas que têm acontecido dentro da igreja. Essa é uma realidade triste. Quantas são as igrejas divididas, onde há briga, confusão? Quantas são as igrejas fechando nesse momento? Quantos são os pecados dentro das igrejas que, ao invés de serem relevantes na sociedade, acabam sendo um péssimo testemunho do que é o Evangelho de Cristo Jesus? Pois bem, estamos aqui diante, então, da igreja que precisamos ser. E eu quero falar, primeiramente, sobre a figura do pastor e a relação do pastor com a igreja. Depois, a figura e responsabilidade dos membros dentro da igreja. E, por fim, o meu desejo pessoal para esta igreja. Diz assim, então, o texto: para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo os informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Por meio do exemplo de Paulo e de Tíquico, nós podemos aqui aprender algumas coisas importantes sobre a figura do pastor. Nós ouvimos hoje pela manhã o pastor Tiago falando o quanto também a figura dos pastores está um tanto quanto manchada. No entanto, os pastores ainda são pessoas muito importantes para a igreja. Ninguém nega a importância de um pastor, de um ministro para a igreja do Senhor. É muito importante. O presbítero Milton, que me discipulou nos cuidados do ministério, dizia que o pastor corresponde a 90% da obra. Se ele está certo em relação a isso, eu não sei. Mas uma coisa é certa, e todos concordam, que sim, a figura dos nossos pastores, e eu não estou fazendo aqui uma defesa em causa própria, mas a realidade é essa. O pastor é uma figura importante para o rebanho. É aquele que lidera, é chamado pelo Senhor no livro de Apocalipse como o anjo do Senhor. É desafiado muitas vezes para cuidar bem do rebanho, para liderar bem o rebanho e amar o rebanho de Cristo, tamanha a sua importância para a igreja. E é importante, então, ao falarmos da igreja que precisamos ser, falar dos pastores que precisamos ter nesta igreja. E o texto aqui nos dá 4 informações, 4 características importantes que um pastor deve ter. A primeira delas, o pastor deve ser sempre um servo da igreja. Um servo da igreja. Observe a atitude de Paulo. Eu escrevo para que saibais também a meu respeito e o que faço, e de tudo isso vos informará Tíquico. Quem é o dono da igreja? É um pastor? Não. O dono da igreja é o Senhor nosso Deus, é o Senhor Jesus Cristo.
Quando nós lemos em Efésios capítulo 1, verso 22, há esta informação com muita clareza. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu a Cristo a igreja. O dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo. O pastor supremo é o Senhor Jesus Cristo. E o que somos nós, estes que lideram humanamente o rebanho? Somos apenas e tão somente servos. Veja a atitude de Paulo prestando contas para a igreja. 30% do povo brasileiro é evangélico. 29,5% são de igrejas evangélicas episcopais. Isso porque os outros 0,5% é o modelo representativo, o modelo presbiteriano. Significa, então, que a maioria esmagadora das igrejas evangélicas são de modelo episcopal. E o que significa isso? Que o pastor é o líder e ele toma as decisões e o rebanho cumpre. Isso é antibíblico? Creio eu que não é possível dizer assim. Há exemplos de pastores dando as orientações para a igreja de modo normativo. No entanto, o modelo representativo, que também é um modelo bíblico apoiado na Escritura, o modelo que nós seguimos, nos parece ser o modelo mais correto, onde o pastor não decide as coisas sozinho, mas com a ajuda da Assembleia da Igreja e dos seus presbíteros, o conselho da Igreja, as decisões são tomadas. Nos parece isso ser mais coerente. Mas um dos grandes problemas do modelo episcopal que nós seguimos, na maioria das igrejas evangélicas, nós não, mas a maioria das igrejas evangélicas seguem, é que os pastores têm se tornado donos de igreja. Mandam e desmandam, falam o que querem, fazem o que querem, e não prestam contas à igreja, não dão satisfação à igreja, não compartilham com a igreja o porquê das suas decisões, simplesmente vem a ordem e cumpra. Não há transparência nas contas das igrejas, não há transparência em relação ao uso do tempo deste pastor que é sustentado pela igreja, e o pastor, então, nos parece ser muito mais o senhor, patrão e dono da igreja do que necessariamente um servo dentro dela. Quando nós olhamos a forma como Paulo fala com aquela igreja, isso nos ensina muito sobre o papel de servo do pastor. Eu estou escrevendo para vocês, estou enviando o Tíquico a vocês, ele vai levar as informações a meu respeito sobre o meu trabalho, sobre como eu estou conduzindo as coisas. Quando nós lemos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai ter a mesma prática. Olha, eu estou enviando alguns irmãos que vão dar relatório a vocês sobre os donativos, sobre a contribuição financeira que vocês estão fazendo para as igrejas da região da Macedônia. O que Paulo nos ensina aqui, então, é que o pastor é um servo, que está aqui para servir a igreja, então ele tem que prestar contas do seu trabalho à igreja, prestar contas do seu tempo à igreja, prestar contas dos recursos que têm sido usados pela igreja à igreja. E não eles, donos da igreja, que fazem o que querem, como querem, na hora que querem. Qualquer pensamento assim, autoritativo, em relação ao cuidado da igreja, não é algo que a Bíblia recomenda para os ministros. A forma como todo pastor deve se ver é como um servo. Eu não mando no rebanho, eu sirvo o rebanho. Segunda característica que o texto nos apresenta em relação a este importante papel dentro da igreja, o papel do pastor, agora através da vida de Tíquico, é que ele deve ser um dispenseiro fiel da palavra do Senhor, um pregador fiel, apegado à Escritura. Esta é a forma que Paulo fala de Tíquico, o irmão amado e fiel ministro. Paulo havia sido pastor em Éfeso, e a forma como Paulo se refere a Tíquico mostra que também ele era um ministro. Em Atos capítulo 20, já no final da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, Paulo vai conhecer Tíquico. Juntamente com Paulo, então, ele completa a terceira viagem missionária, e ele vai da Macedônia até Troade, levando os donativos para a igreja. Tíquico é chamado aqui por Paulo como ministro fiel.
E esta é uma característica indispensável para o pastor, pregar com fidelidade a palavra de Deus. O pastor pode ser um amigão das ovelhas, pode ser alguém que ajuda, que leva a cesta básica. Se o púlpito é fraco, ele não está cumprindo bem o chamado para qual Deus o vocacionou. Quando nós lemos, por exemplo, o apóstolo Paulo dando as orientações a Tito sobre como escolher os ministros, ele fala que sejam estes bons dispenseiros, aptos para o ensino, capazes de persuadir aqueles que se levantarão contra ele. Capazes, então, de ensinar e dar prova daquilo que estão ensinando. Então, alguns têm dito assim: não, olha, tem que ser um homem de oração, e aí, quando for lá para frente, o Espírito Santo vai falar, que a letra mata. Tem que estudar, não, esse negócio de teologia faz mal. Irmãos, o pastor deve ser um bom teólogo, o pastor deve ser um bom mestre, um ministro fiel da palavra do Senhor. Ah, pastor, mas para ser ministro fiel tem que estudar? Claro que tem que estudar. Como é que você sabe que está dizendo exatamente aquilo que Deus quer comunicar à igreja, se você não entender o que você está lendo? É fundamental, então, para um pastor que precisa ser ministro fiel, conhecer o texto bíblico, conhecer os originais, dominar a exegese, a hermenêutica, para poder, compreendendo o texto, poder afirmar com segurança: é isso que Deus deseja comunicar ao seu povo. Nós podemos ter muitos bons homens, servos de Deus, piedosos, desejosos sinceramente em servir a igreja, mas se não forem eles bons ministros, se não forem eles homens aptos ao ensino, não pastorearão bem o rebanho de Cristo. A igreja que precisamos ser passa pela figura de um pastor que prega com fidelidade a palavra do Senhor. Mas ele não apenas deve ensinar, ele deve ser um servo, ele deve ensinar, ele deve cuidar da igreja. Nós aprendemos com Tíquico algo muito belo. Quando ele vai acompanhar Paulo, ele está junto com um grupo que está ali reunindo os donativos para a região da Macedônia, uma região muito pobre. E eles vão da Macedônia até Troade, levando os donativos, cuidando das pessoas. É muito bonito ver o despertamento doutrinário da nossa geração. Só aqui na nossa igreja prestaram vestibular para serem pastores, candidatos ao Sagrado Ministério, 6 irmãos. E já temos o Renato lá estudando. A teologia é importante? É. Mas nós precisamos amar as nossas ovelhas. Cuidar das ovelhas. Talvez um problema de um outro extremo que estamos vivendo. Se um extremo é aquele que não quer saber de ler, que não quer saber de estudar, que acha que na hora vai vir para cá e o Espírito Santo vai falar, um outro extremo é aquele que estuda, que lê, que faz curso, forma-se no seminário, faz graduação, pós-graduação, mas que não ama a igreja, que não chora com a igreja, que não se compadece da igreja, do sofrimento da igreja. Algo que é notório em muitos pastores, infelizmente, é o distanciamento dele em relação à realidade da sua comunidade. É um pastor que, por vezes, tem dentro da sua igreja pessoas passando necessidades sérias, para não dizer quase que passando fome, enquanto ele, sem nenhum peso na consciência, desfila com relógios caríssimos, carros caríssimos, e ainda apresenta aquilo para a igreja, toda esta prosperidade, como sendo a bênção de Deus e fruto de um ministério bem-sucedido. Enquanto as suas ovelhas passam por necessidade, isso não parece ser alguém que ama e cuida do seu rebanho. O pastor tem que cuidar tão bem do seu rebanho, ao ponto de tirar de si para dar para os seus. Quando Paulo está orientando a Timóteo sobre os cuidados com as ovelhas,
Ele fala, olha, tenha por grande estima as irmãs da igreja e as trate como se fossem elas as suas próprias irmãs de sangue. As mulheres mais velhas como se fossem elas a sua mãe. Significa, irmãos, que ao vermos o nosso rebanho passando por dificuldade, por necessidade, precisamos enxergá-lo como nossa família. Alguém por quem o pastor precisa ter plena disposição para renunciar o seu, para servir melhor o povo. Tíquico dá para nós este exemplo de alguém que estava envolvido com a realidade, com a necessidade do povo. E assim deve ser o cuidado pastoral. Nós precisamos ter um pastor que seja servo. Precisamos ter um pastor que ensine muito bem a palavra de Deus. Precisamos ter um pastor que ame as pessoas. Você que se sente vocacionado, que gosta da boa teologia, que foi impactado com essa coisa impressionante do sermão expositivo, da teologia reformada, que bom! Tudo isso é bom. Mas se você não amar pessoas, você não vai ser um bom pastor. Você pode amar todos os livros de teologia. Você pode entender tudo da fiel doutrina reformada, da doutrina da graça, mas se você não amar pessoas, você não será um bom pastor. Por fim, nos ensinando sobre as características deste pastor, o final do verso 22 vai nos dizer: foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito, mais uma vez Paulo dando satisfação, porque ele é servo, ele não é dono da igreja, e ele console o vosso coração. O pastor é aquele que deve consolar e animar a igreja. Estar pronto para levar a mensagem do Senhor, que trará o conforto aos corações. E é fácil entender que isso é possível, quando ele é um servo, quando ele se compadece e cuida do rebanho. É natural que ele vai saber consolar. Mas se ele está lá, em uma condição de total desfrute, de uma boa realidade, enquanto as suas ovelhas padecem por necessidades, como ele vai conseguir consolar se ele não consegue se compadecer do sofrimento destes? O consolo passa pela empatia. Você só consegue consolar alguém quando você está disposto a chorar com este alguém. Quando aquilo que dói nele, dói em você também. O bom pastor tem que estar pronto a consolar, animar a sua igreja. É aquele que não vai ficar reclamando, como aprendemos hoje pela manhã com o pastor Tiago. Estou fazendo uma grande obra, então vamos adiante. Nada de ficar reclamando, murmurando, vamos trabalhar, vamos servir. A jornada é difícil, é complicada, mas temos o nosso Deus ao nosso lado, e Ele nos faz mais que vencedores. Irmãos, nós vimos então características importantes que um pastor precisa ter, para a igreja que precisamos ser. Deve ser ele um servo, que ensina com fidelidade a palavra de Deus, que cuida da igreja e que sabe consolá-la. E como devem ser os membros dessa igreja que precisamos ser? Segunda parte do nosso sermão. Paz seja com os irmãos, e amor com fé, da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos. Paulo vai nos colocar aqui algumas palavras importantes. A graça de Deus, a fé, o amor e a paz. Perceba que eu acabei de expor de trás para frente. Porque só é possível você ter paz e amor dentro da igreja quando antes você experimentou a graça de Deus, quando esta graça produziu fé genuína em nossos corações, e esta fé sincera em Cristo Jesus nos fará amar os nossos irmãos, e quando nós amamos, nós vivemos em paz. Então vamos ver a ordem disso? Quando nós olhamos a carta de Paulo aos Efésios, nós sabemos que havia um grande problema ali. Qual era aquele problema? A divisão. Judeus de um lado, gentios do outro. Esse grupo brigava entre si. Não se olhavam, se estranhavam dentro da igreja.
Nós vimos isso no capítulo 2, nós vimos esta realidade na semana passada, quando Paulo fala, olha, a luta de vocês não é contra a carne nem contra a sangue. E aqui Paulo está falando da paz que eles precisam ter entre eles. E esta paz seja com os irmãos, descrita aqui, e característica da igreja que precisamos ser, uma igreja que tem paz, que tem unidade, que tem comunhão. Esta paz e harmonia sugerida pelo texto é fruto de corações que receberam o presente de Deus, a graça, que creram de verdade no Senhor Jesus Cristo e que agora, crentes que são filhos de Deus, parte da família e do povo de Deus, vão então conseguir exercer o amor e viverão em paz. É impossível então nós pensarmos em uma igreja unida se estivermos falando de pessoas que não creem verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. Significa então que o contrário também é verdadeiro. Uma igreja desunida, uma igreja rachada, dividida, onde há briga, há confusão, muito provavelmente há ali pessoas que ainda não entenderam da fé verdadeira em Cristo Jesus. Se você tem dificuldade de amar os seus irmãos, de conviver em paz com eles, de ter harmonia com eles, de perdoá-los, de abraçá-los, de olhar e falar, me perdoa, eu errei, se você não consegue viver em comunidade, é porque você ainda não entendeu o que é a graça, é porque a fé ainda não é algo verdadeiro no seu coração. Porque quando nós recebemos da graça de Deus e cremos no Evangelho de Cristo Jesus, nós amamos os nossos irmãos porque somos família e temos paz uns com os outros. Vamos voltar no texto que lemos na nossa introdução, lá em Atos 9:31. O livro de Atos, capítulo 9, verso 31. Nos diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria. Qual é o resultado dessa igreja que tinha paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria? No final do verso 31, crescia ela em número. O autor de Atos não está só dando um panorama geográfico aqui. O autor de Atos está falando de uma coisa muito séria aqui. Lucas, que escreveu Atos, está falando de problemas sérios entre esses grupos. Quem eram os da Judeia? Os judeus, descendentes de Abraão. Aqueles que se viam como legítimos, autênticos, merecedores de fazer parte da aliança do Senhor. Quem eram os da Galileia? Aqueles mais pobres, porque a região da Galileia era uma região muito pobre. Quem eram os da Samaria? Eram aqueles que eram tidos pelos judeus como gente estranha, que não eram desta família genuína de Abraão. Então, 3 grupos distintos. Pessoas da Judeia, aqueles que se viam como os mais merecedores de serem povo de Deus, as pessoas mais simples e mais humildes da região da Galileia, e os samaritanos que eram tidos como estrangeiros. 3 grupos distintos, com características distintas, com condição social distinta, que naquela cultura eram inimigos, não se davam bem. Mas o autor de Lucas deixa claro, o autor de Atos deixa claro, a igreja, na verdade, mesmo sendo formada por pessoas simples, humildes, pobres da Galileia, por pessoas mais abastadas, autênticos, genuínos descendentes de Abraão, os da Judeia, e até por aqueles estranhos estrangeiros da Samaria, grupos distintos, na verdade, ela tinha paz. E porque ela tinha paz, ela crescia. Irmãos, a igreja ela não pode ser segmentada. É claro e é natural, sem dúvida nenhuma, que nós seguimos uma realidade do nosso bairro. É natural, então, que uma igreja em um bairro mais rico em nosso país terá congregando ali pessoas mais ricas. É a realidade do bairro. O mesmo se aplica a um bairro mais pobre, o mesmo se aplica a um bairro de classe média. É claro que uma igreja plantada lá no Nordeste vai ter mais nordestino, e uma igreja plantada no Sul vai ter mais sulista.
O que não pode é nós pensarmos em uma igreja segmentada. Vamos plantar uma igreja só para rico. Vamos formar uma igreja aqui só para jovens. Vamos formar uma igreja aqui só para o pessoal que é metaleiro. Vamos formar uma outra igreja ali só para o pessoal que é tradicional, mais velho, que gosta de um piano só. A igreja do Senhor não pode ser segmentada. Claro que cada grupo tem sua característica e tem a sua maioria, às vezes uma igreja que tem a maior parte formada por jovens, outra que tem a sua maior parte pessoas mais velhas, outras que tem na sua maior parte pessoas mais ricas ou pessoas mais pobres. Isso é normal. Mas nós não podemos pensar em uma igreja dividida. A igreja precisa ter paz entre todos os grupos. E o que Paulo está dizendo aqui para esta igreja, que precisamos também nós ser, é que esta igreja precisa ter paz. Que a paz seja com os irmãos, entre judeus e gentios, que a paz seja entre vocês, senão não há crescimento. Se não houver paz, harmonia entre nós, não há crescimento. Se não houver comunhão entre nós, não há crescimento. Se não houver amor, e aqui a segunda característica da igreja que precisamos ser, a igreja tem que ter paz, a igreja tem que ter amor. E amor aqui é amor pelos nossos irmãos. Eu quero que você pense naquilo que nós repetidas vezes fizemos nos últimos 3 momentos de culto nosso aqui. As pessoas vieram aqui na frente e a gente fala: prometo, cuidar, amar, se necessário for, até sustentar financeiramente. Nós prometemos em relação às crianças, e veja que compromisso sério. Eu prometo, se os pais faltarem, como igreja do Senhor, sustentar. Sabe o que significa isso, irmãos, na prática? Vocês têm ideia do que a gente está falando? A gente está falando que, como igreja, nós temos um compromisso com aquela criança. Se acontecer de os pais morrerem, ou a figura do pai ou a figura da mãe, a igreja é a primeira que tem que fazer uma reunião como essa e falar: irmãos, olha, a gente prometeu, lembra? Essa criança agora precisa de roupa, essa criança precisa agora de alimentação, quanto cada um de nós vamos dar para continuar ajudando, sustentando essa criança? Oramos para que isso nunca aconteça, para que nunca tenhamos um órfão aqui. Clamemos para que o Senhor preserve a vida dos nossos pais. Mas, irmãos, se isso acontecer, nós prometemos que faremos isso. Por que que mesmo batizando crianças nós não temos padrinhos, nem madrinhas? Porque temos a igreja. Então eu não vou confiar a vida do meu filho para a Eliette, apenas e tão somente. A Eliette é a madrinha do João Pedro. Não. Porque ela não pode ser? Claro que pode, eu amo a Eliette. E confio muito nela. Mas porque eu tenho toda a igreja presbiteriana dos IPs que falou assim no dia que nós batizamos o João Pedro: pastor, deixa com a gente. Se o Senhor faltar, a gente representa. Esse amor que nós por vezes falamos precisa ser vivido na prática. Eu falei algo pela manhã e repito agora. Que bom é receber as crianças, não é? Mas elas choram, né? Eu já ouvi o João chorando aqui, está lá no fundo a minha esposa cansada, e eu não estou vendo o João, deve estar em algum lugar. Semana passada eu recebi reclamação das professoras, porque o João estava subindo na mesa da salinha das crianças. As crianças atrapalham? Sim, claro que atrapalham. Choram? Choram. Vão correr, vão dar trabalho, tudo isso é verdade. Mas são as nossas crianças, da nossa família. Porque não é assim que está lá na casa de vocês, que estão com as crianças pequenas? Elas não estão deixando a gente dormir sossegadamente, elas acordam, de repente, no meio da noite, chorando. E durante o dia, aquele filme que você conseguia assistir tranquilamente, só apertando o play com a pipoquinha do lado, não existe mais. Desde que o João nasceu, a gente não foi no cinema. Não tem mais essa possibilidade. Está atrapalhando? Claro que atrapalha, mas é uma bênção. Todos os pais estão felizes aqui. Aquilo que a gente vive na realidade micro da nossa casa, a gente traz para a realidade macro da nossa igreja, da nossa grande família. Se eles atrapalham lá em casa, vão atrapalhar aqui também. Faz parte. Mas lembra que nós acabamos de prometer fornecer para essas crianças um ambiente saudável, onde eles vão crescer ouvindo a palavra de Deus.
vão atrapalhar, vão chorar, vão correr, e nós vamos ter que nos acostumar com isso e entender, faz parte. Eles precisam estar aqui. É aqui que eles têm que estar. Então, você, pai, que aqui está, com criança pequena, as mães que estão grávidas aqui, não deixem de vir à igreja porque o seu filho dá trabalho. Ele vai dar trabalho mesmo. Faz parte, mas venha, traga, é importante. É assim que ele vai se acostumar com o que é o culto, com o que é a oração, o louvor. É assim que ele vai se acostumar. Você adulto que está aqui, que já passou dessa fase, não fica olhando de cara feia, não. É criança, vai fazer barulho. Aí faz, cara, filho, atrapalhando o culto aqui, estou querendo adorar e não consigo. Faz parte, irmãos. É o nosso amor que tem que ser vivido na prática. Eu estou dando um exemplo, mas nós precisamos nos amar. E este amor aqui é a palavra ágape, amor sacrificial. Eu preciso me sacrificar pelo meu irmão, orar pelo meu irmão, chorar pelo meu irmão, abraçar o meu irmão que está passando por uma dificuldade, como nós fizemos, e falar, irmãos, estamos juntos. Porque não é o Gabriel, filho do Vitor, é o Gabriel, filho da Igreja Presbiteriana dos Ipês, por quem nós estamos orando. E a dor do Vitor e da Fabiola é a minha dor. E tem que ser a dor de vocês. E isso é amor de verdade dentro da igreja. E a alegria que eles terão em nome de Jesus, será a nossa alegria também em nome de Jesus. E a alegria que nós estamos vivendo hoje, recebendo novos irmãos em Cristo, é a alegria sincera que deve ser vivida por todos nós. E isto é ser igreja. A igreja precisa ter paz, a igreja precisa ter amor, mas isso será fruto de uma igreja que foi alcançada pela graça e que tem fé. Por isso o texto fala amor com fé. Significa que este amor é fruto de uma fé que converteu e transformou um coração. Corações transformados são corações que amam, que sabem amar os seus irmãos em Cristo. Que esta fé tão bonita, a fé reformada que nós temos pregado, seja uma fé que resulte em amor na prática. Terceiro e último ponto do nosso sermão, a igreja que eu desejo que sejamos. Aliás, perdão, o que eu desejo para a nossa igreja. Que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o meu desejo para esta igreja. Que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Como esteve durante esses 5 anos, que ela continue sobre nós. Esta graça especial que converte corações, que se rendem a Cristo, são batizados. Esta graça comum, que nos deu este imóvel, que nos sustenta mês a mês, que abençoa as nossas congregações e sustenta os nossos missionários, que esta graça esteja sobre nós, sustentando cada família, cada membro, sustentando esta obra. E que esta seja uma realidade para aqueles que amam sinceramente ao Senhor Jesus Cristo. E este é o meu segundo desejo para esta igreja. Que vocês experimentem da graça do Senhor, mas que, por fim, que vocês também amem sinceramente ao Senhor Jesus Cristo. Esta é a igreja que precisamos ser. Uma igreja que tem na sua liderança, nos seus pastores, servos que ensinam com fidelidade, que cuidam da igreja, que consolam a igreja. Uma igreja que tenha amor, que tenha paz, fruto de uma fé sincera. Esta é a igreja que precisamos ser. E se formos assim, seremos agraciados pelo Senhor. E precisamos amar sinceramente ao Senhor Jesus Cristo. E podemos amá-lo, porque Ele nos amou primeiro. Por que ser esta igreja? Porque o dono dela, que é o Senhor Jesus Cristo, deu a vida dele por mim e por você. Sejamos esta igreja para a glória do nosso Cristo. Em nome de Jesus.